E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes, sem dúvida nenhuma, da matemática na escola. Sua vida pode ser dividida em antes e depois dessa matéria. Equação do segundo grau. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de aprender essa aula de hoje. Equação do segundo grau é toda equação que tem essa cara aqui. É a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são chamados coeficientes e são pertencentes ao conjunto dos números reais. São números reais. E uma observação fundamental, o a tem que ser diferente de zero. Mas por que, Brunão? Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado daria zero. E a minha equação deixaria de ser do segundo grau para ser do primeiro grau. Eu disse para vocês no início da aula que essa matéria, esse conteúdo é fundamental para vocês. Por quê? Porque depois que você aprende a equação do segundo grau, vários outros conteúdos vão usar a equação do segundo grau como pré-requisito para a resolução dos seus problemas. Então, a física vai usar muitas vezes a equação do segundo grau, você no ensino médio vai usar a equação do segundo grau direto. Ou seja, a partir desse momento, toda e qualquer prova que envolva em matemática e até algumas questões de física, não adianta nem perguntar para o professor, vai ser cobrado de você equação do segundo grau. Então, vem comigo que é muito importante a gente entender como se resolve uma equação do segundo grau. Antes disso, vamos observar o seguinte, assim como a equação do primeiro grau era uma equação que tinha uma raiz, o que é raiz? Raiz é o valor que você substitui no lugar do x e torna a sentença uma sentença verdadeira. A equação do segundo grau, ela que tem o expoente 2, ela vai ter duas raízes. Algumas vezes você deve ter visto, quem já começou a trabalhar com essa matéria, que algumas equações nem raiz tem. Por que isso acontece? Tudo vai depender do delta e sobre isso a gente vai falar mais pra frente. Mas eu já posso adiantar para vocês. Eu posso ter, numa equação do segundo grau, duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou não ter raiz real. Aí você vai ter raízes complexas, mas isso você vai ver logo mais no ensino médio. A equação do segundo grau, ela pode ser ou completa ou incompleta. Como assim incompleta? Incompleta é quando ela não tem B, ou quando ela não tem C, ou quando não tem nem B, nem C. E aí eu vou te mostrar como é que se resolve essas equações incompletas antes da gente chegar na grande esperada de hoje, que é a equação completa do segundo grau. Galera, é o seguinte, eu comecei com a equação do segundo grau incompleta, aquela que falta o C, aquela que falta esse termo aqui, que é o termo independente. Eu dei como exemplo 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. O que acontece? O aluno não precisa saber, com o conteúdo que você tem do oitavo ano, você consegue resolver. Ele não precisa saber, ele não precisa ter conhecimento de nono ano para conseguir resolver isso daqui. O que a gente pode fazer usando o que a gente aprendeu com a tia Creide no oitavo ano? Se eu eliminasse esse detalhe aqui, eu ia ver aqui malandramente que eu posso fatorar esse cara. Lembra disso? Oitavo ano? Fatoração. Então eu vou colocar 2x em evidência, aí eu vou ter x mais 5, e aí vou manter esse igual a zero. Mas e agora, Brunão? O que eu tenho que fazer? Tem que se ligar no seguinte, a gente tem um produto que está dando zero. Para um produto dar zero, ou um dos fatores é zero, ou o outro fator é zero. Então o que eu vou ter? Ou 2x é igual a zero, ou x mais 5 igual a zero. Resolvendo essas duas equações, eu tenho que x vai ser 0 sobre 2, ou seja, x vai ser 0. E aqui, jogando 5 para lá, x é igual a menos 5. Então quem são as duas raízes que eu tenho aqui dessa minha equação do segundo grau? Uma delas é a raiz menos 5 e a outra é a raiz zero. Então essa é uma equação incompleta e não tinha C. Agora eu dei um exemplo aqui para vocês também de uma equação que não tem B, ou seja, o termo que está com x. O que eu vou fazer? Também observando aqui, eu percebo o seguinte, está faltando o B, e o que eu vou fazer? Nesse caso aqui não dá para a gente colocar em evidência, até porque mesmo que a gente colocasse em evidência, a gente não teria como fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar de uma maneira diferente. Quando faltar o B, eu vou pegar esse menos 64, que é o termo independente, e jogar para o segundo membro. E aí eu vou ter o quê? 4x ao quadrado é igual a 64. E vou resolver essa equação como eu resolvo uma equação do primeiro grau. O final dela é que vai ser diferente do que a gente viu na equação do primeiro grau. Esse 4 está multiplicando, passar para lá, dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 16. E agora? Você falou pra gente, no início da aula, que a equação tinha duas raízes. E realmente ela vai ter duas raízes. Porque quando você chegar nesse ponto, você tem que me responder a seguinte pergunta. Quais são os números que elevados ao quadrado vão dar 16? Então, x vai ser mais ou menos a raiz de 16, que é quanto? 4. Excelente.
Então, o conjunto solução dessa equação vai ser menos 4 e mais 4, beleza? E, finalmente, a gente tem a equação incompleta que não tem B e não tem C. Ela só vai ter o termo em A. Essa daqui é mais tranquila pra gente, porque usando o que a gente viu no caso anterior, eu vou jogar o 9x ao quadrado igual a zero, eu vou passar o 9 para lá, dividindo, então x ao quadrado é igual a zero. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de zero. Só que a gente viu em matemática que a gente não tem menos zero. Então eu vou botar como resposta a solução zero. Esse é um dos casos que eu falei para vocês em que eu tenho duas raízes reais iguais. Seriam as raízes 0 e 0. Só que quando você estudou conjuntos, você viu que você, quando tem elemento repetido, você apresenta ele uma vez só. Então é o que a gente representa nessa solução. E aí chegamos finalmente ao momento mais esperado da aula de hoje. A fórmula que mudou a vida dos matemáticos, que vai mudar a sua vida também. A famosa fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Que para achar o valor de x de uma equação de segundo grau, eu vou ter que fazer menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Onde esse cara que está aqui dentro da raiz, eu vou dar o nome de delta. E eu falei com vocês no início da aula que o delta ia me determinar como seriam e quantas seriam, né, as raízes reais da nossa equação de segundo grau. Quando o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Quando o delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Quando o delta é menor que zero, eu não tenho raiz real. Então, vamos aplicar agora, usando a fórmula de Bhaskara, como se resolve uma equação completa do segundo grau. Vem comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar o valor de delta. Mas antes de achar o valor de delta, eu vou colocar aqui para vocês que o A é igual a 1, o B é igual a 9 e o C é igual a 8. Então, quem vai ser delta? Delta a gente sabe que é B ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser B, 9, 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 8. Então, delta vai ser 81 menos 32, delta vai ser 49. Isso é muito maneiro pra gente. Por quê? Porque quando delta der um número quadrado perfeito, a nossa vida vai ser um pouco mais facilitada, já que o cara vai determinar aqui a raiz quadrada do delta. Ou seja, sendo quadrado perfeito, vai dar um número inteiro e vai ser mais tranquilo pra gente trabalhar. Entrando na fórmula de Bhaskara agora, x é igual a menos b, ou seja, menos 9, mais ou menos a raiz de 49, né, que é o delta, sobre 2 vezes a. Quem é a? 1. Seguindo isso daqui, a gente vai ter que x é igual a menos 9, mais ou menos raiz de 49. Quem é o quadrado da 49? Perfeito, é o 7. Tudo isso sobre 2. Então agora eu vou ter, quem é x1? É menos 9 menos 7 sobre 2. Já que aqui é mais ou menos, eu vou ter um que vai ser negativo, vou ter um desses dois aqui, o mais e do menos. Um vai ser menos 9 mais 7 sobre 2, o outro vai ser menos 9 menos 7 sobre 2. Começando pelo negativo, menos 16 sobre 2, menos 8. E a outra, x2, menos 9 mais 7 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, quem são as raízes dessa nossa equação aqui do segundo grau? As raízes são menos 8 e menos 1. Galera, tranquilo até aqui? Agora eu vou te ensinar uma bruxariazinha para resolver essa equação completa aqui, e outras também poderão ser resolvidas dessa maneira para você que não quer usar a equação, a fórmula de Bhaskara o tempo todo. Se liga no seguinte, a gente viu no 8º ano alguns casos de fatoração importantes, e um dos casos de fatoração que a gente viu aí, importante, foi o produto de Steven, que tem a ver com soma e produto. Se você se ligar bem aqui, a gente está vendo que eu tenho esse cara daqui vai ser a soma, vai ser 9, e o produto vai ser esse cara aqui que está sozinho. Ou seja, quem acompanha o x a gente chama de soma, e quem está sozinho, o termo independente, a gente chama de produto. E o produto vai ser quanto? 8. Lembrando que essa equação no 8º ano, você chamava com essa cara aqui, x ao quadrado mais soma vezes x mais produto igual a zero. Então o que acontece? A gente vai pegar essa equação e usar essas informações. Quais são os números que multiplicados dão 8 e somados dão 9? A minha dica para você é começar a partir do produto. São os números que têm produto 8. Você pode ter 1 vezes 8, 2 vezes 4, menos 1 vezes menos 8, menos 2 vezes menos 4. Então, abrindo esse leque, a gente vai perceber que a única condição em que a soma vai dar 9 vai ser o quê? 8 e 1. Então, eu posso fatorar esse polinômio aqui como x mais 8, que multiplica x mais 1. Olha o tempo que eu vou levar para fazer essa aqui e o tempo que eu levei usando a fórmula de Bhaskara. Como a gente viu, quando um produto dá zero, é porque um dos fatores é igual a zero. Então, ou x mais 8 igual a zero, ou x mais 1 igual a zero. O que a gente vai ter, então? X é igual a menos 8, ou x
igual a menos 1. Portanto, a solução dessa nossa equação do segundo grau aqui vai ser menos 8 e menos 1. Então tá aí, gente. Essa foi a nossa aula de equação do segundo grau. Eu espero que você tenha perdido um pouco desse medo da equação do segundo grau. Daqui pra frente não adianta. Você vai precisar dela. Não adianta fugir, não adianta correr. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar seu like aí. Comenta. Deixa nos comentários aí o que você achou de interessante, o que você quer ver nas próximas aulas. Compartilha para geral esse vídeo. E se você não está inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho, valeu? A gente precisa muito disso daí para continuar crescendo e fazendo um material de qualidade para você. Obrigado pela audiência e valeu!